só perguntas muito sérias que me obrigaram a respostas, não é, compatíveis com a qualidade de um jornalismo que está rareando no Brasil. Por isso eu quero dar os parabéns pela qualidade. Começou pela imprensa da universidade, né, pelo pessoal que deu exemplo de perguntar coisa séria. Então eu peço desculpa a vocês por ter demorado. Cumprimento a todas as autoridades civis, militares e eclesiásticas, das pessoas do vice-prefeito, que me honra com a sua presença aqui, doutor Rinaldo, do nosso vereador, que é nosso companheiro e querido amigo, do nosso líder aqui nas Minas Gerais, que abre os caminhos da terra das montanhas, não é? Que é o Mário Eringe, mais do que um amigo, um deputado que só dá orgulho à nossa militância do PDT. E converso consigo ao redor de 45 minutos, pedindo sua permissão, ao cabo dos quais eu tentarei responder perguntas, questionamentos, ouvirei antagonismos, críticas. Eu já vi que tem uma garotada aí do movimento dos Bostinhas Liberais, pode participar também. Pode participar também, não tem problema nenhum. Porque esse pessoal pensa que insulto, eu estou devolvendo, porque eles pensam que insulto é argumento. Não é não, vamos discutir o Brasil. Haverá a hora do apurado da política, da questão eleitoral, mas agora o Brasil precisa desesperadamente abrir um diálogo. E diálogo não é conversa entre iguais. E hoje o que está acontecendo no Brasil é uma tragédia socioeconômica sem precedentes na história, como eu tentarei demonstrar, e a inteligência do país hiperfragmentada e absolutamente radicalizada em extremismos odientos e apaixonados. Só a inteligência e o diálogo, a capacidade de conversarmos entre diferentes olhares, é que poderá nos permitir fazer um diagnóstico correto e, portanto, extrair uma terapêutica para a complexa, grave e multifacetada crise brasileira. Se não, vejamos. O Brasil tem hoje, para um olhar dialético da vida do nosso povo, o Brasil tem hoje 14 milhões de pessoas abertamente desempregadas. O Brasil tem hoje 32 milhões de brasileiros. Vocês estão ouvindo ou está interrompendo? 32 milhões, porque eu falo no gogó, quer ver? Tendo uma assistência dessa, o Brasil tem 32 milhões de pessoas empurradas para a informalidade, agora informalidade legalizada com as pseudo-reformas trabalhistas, cuja direção é introduziu, ou não pretendendo, teve o descuido de introduzir no mundo do trabalho insegurança jurídica e insegurança econômica. Nenhuma nação prospera com o mundo do trabalho inseguro juridicamente e inseguro economicamente. O Brasil tem 63 milhões de pessoas e 500 mil hoje com o nome sujo no SPC, o que significa um indicador muito eloquente do colapso do crédito familiar no país. Este é um lado. Quem se preocupa mais com o lado mais conservador, nós precisamos ter paciência, embora é muito difícil a gente concordar com essa estupidez, mas a gente tem que ter muita paciência para chamar o mundo do empreendedorismo brasileiro, o mundo industrial, o mundo comercial, mesmo o mundo do rentismo, para números gelados. O Brasil tinha 30% da sua riqueza em 1980 extraído da indústria. Hoje essa indústria está definhando como nenhum país do mundo capitalista já viu, para menos de 10% da nossa riqueza. Só nos últimos 3 anos, do desmantelo do governo Dilma para hoje, agravado por Michel Temer e agora o Bolsonaro, que não produziu a crise, mas está dando a ela um conteúdo explosivo e agravado, o Brasil fechou, números oficiais, 13 mil indústrias nos últimos 3 anos. O Brasil fechou 220 mil pontos de comércio nos últimos 3 anos. Quem se preocupar por um outro ângulo, o ângulo social, humano, o Brasil tem hoje a 3ª população carcerária do planeta Terra em termos absolutos. Só para vocês terem uma ideia, a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. A Índia tem 1 bilhão de habitantes. A América do Norte tem 300 milhões de habitantes. E o Brasil é a 3ª população carcerária do planeta, em termos absolutos. 760 mil pessoas
70% jovens como vocês, negros da periferia do Brasil, cujo crime primeiro cometido foi ser apanhado nessa imensa farsa que é a guerra contra as drogas, portando minúsculas quantidades como avião do narcotraficante que não mora na favela e que vai ser assassinado amanhã ou mais tarde. O Brasil anotou no último número oficial 61 mil homicídios. Este é o macabro número registrado oficialmente de quantas mulheres brasileiras, nossas filhas, nossas mulheres, nossas irmãs, nós não podemos olhar um número desse com frieza estatística. 61 mil mulheres registraram terem sido estupradas no Brasil nos últimos 12 meses oficialmente apurados. E todos os especialistas que me ajudam a pensar o país, que são muitos, me dizem que esse número é subnotificado, porque as mulheres não vão às delegacias com medo de serem maltratadas, com medo de serem culpadas de terem sido vítimas da violência do estupro, porque pintaram a boca de uma cor ou usaram a roupa de um jeito ou de outro. Este é o país que está aí fora da universidade. Eu estou dando números breves, porque o nosso encontro, para meu desagrado, será breve. Não que eu esteja com pressa nenhuma, mas é justo que vocês vão almoçar daqui a pouco. E eu, de vez em quando, sei bastante bem o que é isso. Não, se deixar eu vou ficar, mas nas perguntas. Eu quero fazer a palestra, deixar o pessoal livre. E quem puder ficar, fica comigo aí até 2 horas da tarde, 4, mais ou menos. Vamos voltar. Então, vamos nessa. Então esse é um apanhado aqui, empírico, observável, oficial, objetivo, que não explica senão que o Brasil precisa mudar. Mas se a gente não quiser observar o empírico, vamos olhar a coisa sob um ponto de vista mais intelectual. Os meus companheiros estão cansados de me ouvir repetindo, mas a gente tem que repetir para ajudar o povo a entender. E o veio de transmissão é a juventude universitária, a quem eu penso está dada a tarefa única de mudar a história do Brasil. Não seremos nós, nossa geração fez muita coisa, mas na medida em que nós consumamos a nossa muita coisa feita de redemocratização, de combate à inflação, deixar o Bolsonaro chegar ao poder, nós estamos fracassando. Portanto, são vocês que são a semente da nova história brasileira. E a política não pode ser um jogo de Chico Maria contra Manel ou Rita. O jogo tem que ser de ideias, de projetos, de compreensão estratégica aprofundada. Não que a gente vá para um palanque fazer tese de economia política, mas o discurso aligerado do palanque não pode mais ser o ditado arrogante da prepotência iluminista de alguém que se sente dono da verdade, contra aquele outro que simplifica grosseiramente os problemas e propõe um deixa que eu chuto, porque isso tem sido a ciência da desmoralização da política. O jovem brasileiro praticamente não quer mais saber da política e tem razões sobradas. É um engano mortal, porque a política é a linguagem da democracia. Fora dela não há saída para nada. É a ela que decide por bem ou por mal quanto custa o feijão, que qualidade tem a educação, como é que se tratam as pessoas no posto de saúde. Se a estrada está funcionando ou não está funcionando, tudo é política. Portanto, negar a política é a ciência do conservadorismo, porque só a energia calorosa da política é que pode mudar. Então quem não quer mudar, denuncia a política comunista. Vamos olhar o problema brasileiro por outro ângulo, um pouco mais teórico. O Brasil em 1980, que é ontem, repito eu sempre, na história das nações, o tempo se conta aos séculos. Ontem, em 1980, o Brasil representava 1% do comércio do mundo, com 160 milhões de habitantes. A China, já com 800 milhões de habitantes, representava os mesmos 1% do comércio do mundo, que é o indicador do tamanho relativo das economias, é que participação ela tem no comércio do mundo. Portanto, ontem, o nosso país era muitas vezes mais rico do que a China. O produto industrial brasileiro, que é o sintoma de modernidade econômica, já ameaçado pela economia 4.0, de uma economia de serviços sofisticados, produzidos por uma indústria de ponta, tecnologicamente adensada, e o Brasil nem sequer está compreendendo essas tragédias que o mundo moderno está nos impondo: inteligência artificial, nanotecnologia, robótica, engenharia genética, biotecnologia, uma nova química, uma nova farmácia, tudo isso
os trends modernos do desenvolvimento, nem sequer o ambiente está debatendo, a não ser nas universidades, confinadas, cercadas, sabotadas, não por acaso. Porque aqui está a semente da insurgência revolucionária que o Brasil precisa celebrar. Pois bem, o Brasil tinha um produto industrial em 1980 que era a soma da produção industrial da China, da Coreia do Sul, da Malásia, de Singapura e do Vietnã, os chamados tigres asiáticos, e ainda sobrava um tiquinho, falando como mineiro, que eu admiro. Ainda sobrava um tiquinho. Hoje, a China representa 12 vezes a produção industrial brasileira. Ora, companheirada, o céu é o mesmo. Os riscos e as oportunidades, as oscilações de câmbio, as crises cíclicas do capitalismo, para o bem ou para o mal, mexeram com todo o planeta. Por que o Brasil definha e a China explode? E a China pode-se dizer do exotismo institucional, mas a Coreia do Sul replica a institucionalidade do Atlântico Norte. É absolutamente capitalista, como a China é também, por detrás da retórica e de uma política distinta, mas sob o ponto de vista de macroeconomia, de economia política, a China é turbocapitalista. Entender isso é a chave de um bom remédio. O Brasil encerrou um ciclo estratégico de crescimento econômico em 1980, mas nós tínhamos uma estratégia. Essa estratégia foi concebida pelo Revolucionário de 30, com forte apoio de Minas Gerais, liderada pelo Antônio Carlos de Andrada, com grande força do Getúlio Vargas e iluminando uma pequena burguesia emergente, intelectualizada, que viu os exemplos do keynesianismo terem êxito na superação da depressão de 29 nos Estados Unidos e viram que estava ali uma modelagem útil para as estratégias do Brasil. Com o hiato trágico da Segunda Guerra Mundial, isto foi atenuado, mas a partir de 1945 o Brasil não era nada. O Brasil tinha 82% do povo morando no campo, vivendo de uma economia rural de subsistência, ou seja, plantando para comer. E os nossos excedentes exportáveis eram extraídos da monocultura, do café aqui para baixo, da cana-de-açúcar lá para cima. Assentado no neoescravismo dos migrantes desesperados que vieram em troca de um prato de comida e de um teto para morar, o Brasil assentou-se numa estrutura oligárquica, rural, patrimonialista, e é contra esta poderosa estrutura de forças que a ideia nacional desenvolvimentista viceja. Para não encupridar muita conversa, o Brasil entre 1945 e 80 são 35 aninhos. Isto não é absolutamente nada para espancar qualquer depressão, qualquer pessimismo que o jovem brasileiro tenha. Esta nação é referida nos compêndios de história econômica mundial, nos compêndios de economia política, toda a vida associada à palavra milagre brasileiro. Porque entre 1945 e 80, o Brasil cresceu às vezes a taxas de 15% ao ano. O Brasil cresceu acima de 6% ao ano consistentemente. Chega em 80, o Brasil passa a crescer de hoje para cá, de 80 para cá, 2% ao ano em média. Quando eu chamo a atenção para uma coisa mais teórica, eu estou tentando ver se a gente pensa um pouco fora das nossas paixões. Eu sou um apaixonado, eu não sou um bom exemplo de denúncia das paixões, eu não sou um neutro observador da vida nacional, mas ou a gente raciocina para depois as paixões se ferirem, como é bom que se firam na nossa vida, na nossa comunidade, nas nossas relações e na política, nós precisamos pensar um pouco. O Brasil crescia mais de 6% de entre 45 e 80, com regimes os mais variados, políticas as mais variadas, portanto a questão não é na política estrito sensu, lá como hoje, está na questão do modelo estrutural de desenvolvimento, e o Brasil, nesse período de 80 a hoje, cresce pífios 2% ao ano. Se o céu abençoado pelo Cruzeiro do Sul é o mesmo, se o chão maravilhoso e diversificado que nós temos, que o mundo inteiro cobiça, ó Amazônia, todo brasileiro está preocupado com o que está acontecendo contigo, o mundo inteiro está usando a irresponsabilidade dos governantes do país para subir um degrau na vontade que tem de estruturar um controle
internacional sobre este acervo, que não é bom derrubar. A floresta vale muitos mais trilhões de dólares em pé do que cortada dando milhõezinhos para o curto prazo, porque ali estão os princípios ativos da nova farmácia, da nova química, a base da biotecnologia, uma plataforma para a bioenergia, tudo que o mundo cobiça, os maiores biomas, a maior biodiversidade, o maior acervo hídrico de água doce potável do planeta, tudo isso é o que importa. Não é desmatar para vender quatro troncos de mogno ilegalmente e botar um gado para vender por trocado. Isto é uma estupidez, porque não há projeto que responda à necessidade dos nossos irmãos que estão lá, e nós estamos agora fazendo a apologia da exploração predatória e estamos oferecendo ao mundo esse espetáculo patético diante de um problema gravíssimo, declarações estapafúrdias, fazendo com que a comunidade internacional olhe para o Brasil e esteja planejando pesadíssimas retaliações que vão fazer nosso povo sofrer ainda mais. Queria fechar esse parênteses para voltar ao itinerário que nós estamos falando aqui. Pois bem, se o chão é o mesmo e o povo maravilhoso, mestiço, contraditório, violento, não é? Ao mesmo tempo de uma exuberância cultural admirada pelo mundo inteiro, é o mesmo, o que aconteceu? É a danada da política de novo. Nós tínhamos o Brasil sendo tangido por uma estratégia e essa estratégia morreu. E do ano 80 para cá nós temos sido incapazes. E veja bem, tivemos ditadura, tivemos demagogia rasteira, hiperinflacionária, tivemos despotismo esclarecido com jeitão de sociologia de quinta categoria, vendida como se fosse coisa principesca do Fernando Henrique, tivemos a boa vontade do Lula, com todas as contradições, tivemos a tragédia do governo Dilma, o desmonte do Michel Temer e agora o Bolsonaro. E o Brasil passa todos esses regimes políticos e rigorosamente a matriz de economia política é a mesma. As respostas simplórias ao desafio estratégico do Brasil são da mão para a boca. O debate, ele mesmo, sobre a compreensão do que aconteceu e a terapêutica não existe. Por isso é necessário que a gente imponha isso ao método brasileiro. Daqui a pouco as paixões eleitorais voltam e cada um vai para o seu partido, cada um vai para a sua simpatia e vamos tentar achar um caminho. Mas agora, 3 anos e meio de tragédia, nós temos esse tempo para botar a mão na cabeça e puxar esse diálogo, obrigar os operadores da política brasileira a saírem da conveniência superficial para refletir sobre a complexidade do problema. E a complexidade do problema tem a seguinte natureza, em resumo. Quando o Brasil desastrou-se da política, o colapso da ditadura, né, o desastre da morte do Tancredo Neves, a posse do Sarney, a superinflação que pôs uma emergência na cabeça de todo mundo, a maravilha do milagre do Plano Real, que deu uma popularidade fácil no primeiro momento ao Fernando Henrique, depois quebrou o país, a maravilha do consumo expandido no período Lula pela política de crédito, etc., e pelo salário mínimo, depois sequenciada por outra quebra do país, porque a gente expande o consumo e não se preocupa com a produção. E quando esse buraco acontece, nós vamos importar do estrangeiro a diferença em volumes maiores cada dia que passa. Se os preços dos produtos tradicionais brasileiros vão para cima, a gente mascara o buraco. Se os preços, como é da tradição dos preços das tais commodities, vão para baixo, o Brasil quebra. É o mesmo filme a mostrar a ilusão trágica que é a gente imaginar um modo moderno de consumo. Nesta praça temos mais celulares do que gente. Todos os celulares são produto da inteligência estrangeira. Nós não sabemos fazer celular. Toda a informática embarcada, estrangeira. Todos os novos materiais, estrangeiros. A fibra das roupas que não amassam mais, importada do estrangeiro. 84% da química fina dos remédios, importados. Todos os meios de diagnóstico médico vêm do estrangeiro. 80% do valor econômico de um carro produzido em Betim pela Fiat vem do estrangeiro. A parte rica. E a gente alimenta a ilusão de que vamos pagar essa sofisticação moderna de consumo que o nosso povo tem direito e aspira com soja, milho, minério de ferro bruto e petróleo bruto. Essa conta não fecha. Ciclicamente a gente se ilude porque os preços sobem, ciclicamente a gente quebra e fica odiando o governante do dia e nos predispõe a essas tragédias políticas cíclicas que nós estamos vivendo. Como
como nós vamos interromper isso? Eu sustento comovidamente que o Brasil precisa discutir um novo projeto nacional de desenvolvimento. E cada palavra dessa quer dizer um punhado de coisas muito complexas e muitos conflitos, onde na partida a chance da gente perder é enorme. Porque, acreditem, tatu não sobe em toco. Se você passar na rua, na estrada, e ver um tatu em cima de um toco, alguém botou. Porque tatu não sabe subir em toco. Isso é uma minha contribuição à filosofia mundial. Essa tragédia, muita gente ganha dinheiro. Quer ver a contabilidade deste último semestre, Bolsonaro? Ela é assim, ó. A agricultura perdeu renda na proporção de quase 3% esse ano. Os serviços perderam renda. A indústria decaiu 6% esse ano, esses 7 meses. O comércio decai quase 2%. E 5 bancos, que monopolizam 85% das transações financeiras, anotaram oficialmente lucro líquido de 50 bilhões de reais no semestre. O que supõe que eles terão 100 bilhões de reais de lucro numa economia real toda indo pro vinagre. Ó, meu irmão, se o tatu tá no toco, alguém botou. Dinheiro não se multiplica. Se ele chegou acolá, ele saiu de algum lugar. Se não foi da indústria, do serviço, do comércio, nem da agricultura, foi da onde? Educação. Do teu bolso. Do bolso do contribuinte brasileiro. E pior, nós não estamos dando conta de pagar nem o juro, porque estamos em buraco na conta pública brasileira. Apesar do sistema tributário maluco, nós estamos em déficit de 130 bilhões por ano, e isto vai para a conta, porque quando você não paga o fluxo vai para o estoque. E a dívida brasileira está galopando para 80% do PIB. E o problema é que esta dívida, criminosamente, vence em 4 dias um quarto dela. 5 trilhões e 700 bilhões dividido por 4 é o que vence em 4 dias. Este é o ponto, e vocês não vão ler isso no jornal, não vão ver na TV, porque este lucro líquido exorbitante é o que suborna as consciências da elite dominante do país. Pagam as maiores verbas publicitárias, mas pagam a rentabilidade das 5 famílias que dominam a grande mídia nacional. E que tem cada uma delas 10, 15, 20 bilhões de reais aplicado no juro mais exorbitante do planeta Terra. Não vão querer que essa mamata acabe jamais, e qualquer um que ousar denunciar isso começa a sofrer censura e depois interdições. Então, eles acharam um cara duro de roer porque eu fiz uma opção quase ascética de não gostar de dinheiro, não me aproximar de dinheiro, não querer saber de dinheiro. Então eu tenho quase 40 anos de vida pública, nunca respondi por um inquérito, nem para ser absolvido. Não aceitei receber 3 pensões imorais, que me faz uma falta lerda em tempos de reumatismo chegando, mas eu queria ter moral, isso aos 36 anos, porque muito precoce, comecei muito cedo. Então não dá para me chamar de corrupto, que a grande forma de desmoralizar a política é pegar uma contradição de qualquer um, todos acabam tendo, e novelizar como se fosse corrupção a preocupação mesma dessa elite mais corrupta do planeta Terra. Depois eles não podem me chamar de incompetente, porque eu tenho uma certa história no serviço público de, assim, o mais popular do Brasil, o governador mais popular do Brasil, o prefeito de capital, o deputado federal mais votado do país proporcionalmente. Então vão chamar de quê? Temperamento, bocão, pavio curto e tal, e de alguma forma eu colaboro. Essas coisas são profissionais, são bem trabalhadas, e pouco estou ligando, pelo contrário, às vezes me sinto muito honrado de chegar no Jornal Nacional e todo mundo tem que responder por esculhambação e dizer, mas o seu temperamento, candidato, o senhor, perfeitamente, eu sou meio assim mesmo e tal. Estou até melhorando. E isso o Bolsonaro vai entregar na mão do William Bonner, o kit gay fraudado, que nunca existiu, e a Globo não comete o mínimo de responsabilidade com o país de fazer repetidamente o esclarecimento de aquele kit gay era uma fraude, que não existia. E eles dizem, não, mas nós botaram sim uma notinha de rodapé, mas a Globo sabe que só passa para o povo que ela novelizar repetidamente. E a gente também está cansado de saber. Pois bem, voltando ao itinerário da nossa conversa. Projeto supõe, por primeiro, revogar, abandonar a ilusão neoliberal. E isso não é trivial, porque o neoliberalismo, ele se aperfeiçoa no imaginário do povo, porque ele sabe que a humanidade transitou da cidadania para o consumidor. Então nós não somos mais cidadãos, nós somos agora consumidores. E o trânsito da angustiante busca pela felicidade saiu da insurgência revolucionária, do amor romântico, da paixão, enfim, né, do amor, da poesia,
para quanto de uma expectativa de consumo excitada maravilhosamente por todo o buraco que a cabeça da gente tem, a gente dá conta de praticar com a renda apertada. Eu gosto de me distrair nos aviões jogando esse joguinho. Você não consegue mais jogar um joguinho que não entra uma propaganda. O Gael, meu filho, já aprendeu, tem 3 anos e meio, e diz: propaganda fuleiragem. Eu estou ensinando ele a odiar a propaganda, o compre, compre, compre. O fato é que, nós sendo consumidores, nós estamos predispostos à premissa neoliberal. Qual é a premissa neoliberal? A premissa neoliberal é que o livre mercado, ao competir agressivamente pela preferência do consumidor, garante a ele o bom, bonito e barato. Ou seja, o melhor produto, o melhor serviço ao menor preço. Isto é encantador para quem está pensando que ser feliz é acessar um padrão de consumo complexo e caro. Para isto é mentira. Esta experiência nunca aconteceu na história humana. Deixado solto, o capitalismo destrói a competição pela oligopolização e pelo monopólio. Deixado livre, a história humana demonstra que o capitalismo produz inequidade, concentração de renda, disrupturas e crise. O 2008 não ensinou isso a ninguém. Aos americanos ensinou. Hoje não há mais um acadêmico respeitável, conservador que seja em Chicago, que não perceba que tem uma coisa errada no consenso de Washington. Eu circulo por aí afora. Só o Paulo Guedes, que vem de Chicago, mas parou de ler em 1980, né, é que replica mofado o ideário que está levando a humanidade à tragédia. Ante a observação empírica de que os países que não aceitaram isso, que são poucos, são os únicos que estão saindo da crise internacional. A partir do americano, que em 2008 reagiu com Barack Obama com uma ferramentaria neokeynesiana de admirar qualquer socialista. Eles inventaram até uma nova língua. Estatizaram o setor de seguros, que tinha quebrado, com dinheiro público, estatizaram a General Motors e inventaram a palavra pré-privatização. Eles não estavam estatizando, estavam pré-privatizando. Botando dinheiro. Então o lucro é privado, esse é o capitalismo moderno. O lucro é privado e o prejuízo, quando dá, vem a sociedade contribuinte pagar essa crise. Mas os chineses, os coreanos, os alemães, os italianos, nenhum deles jamais, eu estou falando dos maiores centros dinâmicos, históricos e contemporâneos do dinamismo econômico e do enfrentamento exitoso de crises cíclicas, são aqueles. Agora na Europa, só Portugal está na contramão da crise que impõe a um garoto de 18 a 25 anos espanhol 42% de desemprego. Pois bem, projeto significa abandonar esta ilusão de que nós vamos ser salvos da nossa tragédia coletiva pelo entrechoque do laissez-faire. Isso não existiu na humanidade jamais, e no país como o Brasil não existirá. Mas isso não supõe só abandonar esta ilusão, supõe que o Brasil precisa retomar a capacidade de se planejar. Eu estou insultando aí os burocratas, os bolsominions ou os petistas mais doentes e fanáticos para furar meu olho com um plano que diga para onde está indo a educação brasileira em 5, 10 anos. Eu quero que alguém fira o meu olho ou espete o meu coração com um plano que diga para onde o Brasil está indo, do ponto de vista de infraestrutura, de indústria, de economia 4.0, de nanotecnologia. Qual é o plano? Onde é que está? Em qual prateleira? Qual é o plano de ciência e tecnologia? Que plano o Brasil tem para financiar a sua estética, que é a condição sine qua da afirmação da sua identidade econômica e da sua conduta de consumidor? Que pode optar por um padrão que vai matar o planeta Terra, ou por um padrão que, ao invés de perguntar só quanto custa, pergunta quanto custa, mas pergunta a quem aproveita o meu ato de consumo economicamente. Se o meu ato de consumo é fraterno ao meio ambiente, na origem, no rejeito, isso quem faz é a cultura. Só isto explica que um consumidor chegue no supermercado, vá lá para a prateleirinha pequena dos orgânicos e compre mal ajambrado e mais caro uma coisa, porque sabe que aquela coisa vai beneficiar comunitariamente o seu irmão, economicamente, e não está ferindo o planeta Terra de morte, porque o padrão de consumo que aí está vai matar o planeta Terra. Mas ambiente não pode ser questão identitária. Ambiente não pode ser questão identitária em que alguém do mal é encarregado de não deixar faltar energia módica e alguém do bem é encarregado de proteger o calango.
O trabalho de um projeto é complexo, como eu disse. É preciso definir no território, por exemplo, a ambiência socioeconômica. É preciso zonear o território do ponto de vista socioeconômico e ambiental. É preciso dizer onde vão trabalhar os brasileiros. Que tipo de desgaste nós podemos ter na natureza, desde que o compensemos com outro tipo de políticas de atenuação de danos, de contenção de danos.